Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, por conta dessa atividade que Eugênia me solicitou, como disse a vocês, de modo veemente, eu não vou chegar em tempo para o início da solene, mas também não por acaso, porque assim posso distender comentários elucidativos e inspiradores da parte dela para todas e todos nós diante dessas falas apresentadas em tom diferente, há pouco em texto e em áudio. Eu já estou gravando e enviando para o grupo WhatsApp porque aquelas e aqueles que por qualquer razão não possam estar hoje conosco nos nossos núcleos ou com os links à distância solicitados, já recebam esse conteúdo pela importância de que se revestem. Lembremos que Maria Santíssima existe, que Nosso Senhor Jesus existe, que o anjo Gabriel ou as forças angelicais, para quem tiver dificuldade de aceitar a existência do grande anjo, apesar de tantas evidências, almas santas iluminadas existem, pais e mães do céu. E que nós devemos apelar para essa comunidade de seres do bem sempre que nos sentirmos mais abalados, mais consternadas, que estamos sempre assistidas de acordo com a nossa receptividade, por um lado, e a nossa dedicação ao bem comum, por outro, não importando a extensão do bem que façamos, nem a quantidade de pessoas que sejam direta ou indiretamente beneficiadas por esse bem, ou seja, a quantidade e qualidade do bem e também a quantidade de pessoas que sejam alcançadas por esse benefício. Que nós então nos coloquemos, o mais importante do artigo acima enviado para vocês é isso: não adianta nos revoltarmos. Podemos sim, terapeuticamente, retornar ao passado, por razões catárticas, para explicar a nós próprios a formação de nossa personalidade e caráter, para inclusive resolver as pendências, para nos perdoar e perdoar as pessoas. Mas não podemos, nessa época de tanta autocomiseração, de tanto pieguismo e exagero na condenação de terceiros, não podemos nos entregar a essa tentação de hipnose cultural como se isso fosse a solução. Isso só aumenta a ferida. Grupos de apoio, desabafo terapêutico entre amigos, essas iniciativas são excelentes para que então tenhamos forças para não só sobreviver, mas transcender. Para que nós saiamos da dor para o amor. Para que, em vez de nos sentirmos vítimas por termos sido abusados ou vítimas de qualquer ordem de comportamento violento de pessoas, na infância, na adolescência, na condição de adultos, adultas, para que nós não nos façamos derrotadas. Nós temos que transformar, reescrevendo a história de nossas vidas como heróis, heroínas. Se isso é difícil para alguém, e creio que seja inapropriado dizer sou um herói da minha biografia, um sobrevivente, uma pessoa que recebeu a oportunidade de aprender de modo mais intenso. Deus não erra. Se nós passamos por situações mais amargas, por circunstâncias mais difíceis, houve uma confiança no nosso potencial por transformar o polo negativo dessas vicissitudes mais amargas no polo positivo de uma abordagem mais construtiva, cristã, prática, inteligente, a serviço do nosso bem e do bem dos nossos semelhantes. Porque quando há os dois polos, os pares de opostos de que a vida é constituída em todas as ordens de ângulo de observação que utilizemos. Porque quando há pares de opostos que existem sempre e polos contrários de energia, o fluxo da vida, o fluxo da criatividade pode transformar o caos em bênção, pode transformar a confusão em transformação para melhor,
pode nos apontar caminhos de saída para cima, porque estamos no sentido encurralados, apertadas por todos os lados. Deus, em infinita bondade e perfeita inteligência, nunca nos permitiria atravessar uma contingência, uma situação de vida de que não pudéssemos não só escapar, mas principalmente atravessar tais vivências dolorosas, aprendendo com elas. Para que não pensemos só que temos que fugir dos problemas, mas aprender com eles, solucioná-los, assimilando em nós próprios, em nós mesmos, aquilo em que podemos nos tornar de melhor. Nossas desgraças, graças travestidas de dor. Prestemos atenção na biografia dos grandes realizadores, das grandes realizadoras. Almas santas do passado, gênios do passado e do presente. Foram pessoas que não se deixaram abater por situações que destroçariam outras. Não nos comparemos com eles ao lembrarmos de seus exemplos, mas nos inspiremos, lembrando que se Deus deu situações muito difíceis para alguém e alguém superou, as difíceis que recebemos também podemos superar. Repetindo, Deus não erra. Fomos colocados em conjunturas de vida que nos favorecem estruturas da alma, dores provisórias para ganhos permanentes. Peço desculpas pelo ruído de fundo. Estamos no percurso entre New Fairfield e Bethel, ambas em Connecticut, nossa residência provisória e a cidade onde fica o núcleo de nossa organização nos Estados Unidos, gravando enquanto Delano Motey conduz o veículo para a conclusão das reflexões do artigo que não sei que será publicado, mas os comentários, esses esclarecedores e confortadores, transmitidos agora para mim por nossa orientadora Eugênia Aspásia, que minha firma está falando em grupo, em nome de outros espíritos também, porque essa mensagem mais provavelmente será publicada. E fixando assim os pontos fundamentais, assim como não nos preocupando com o ruído de fundo do veículo ou do pisca-alerta para a mudança de rota no percurso entre nossa casa e a sede da organização, como disse há pouco, para que esses ruídos que existem em nossas mentes, em nossas almas, não consigam superar certas dores. Por exemplo, eu padeço desde a infância, mas de modo mais agudo desde o ano de 2002, de tinitos, que são mais conhecida como a enfermidade do zumbido, também é chamada de acufeno, um zumbido muito forte nos dois ouvidos. Eu permanentemente ouço ruídos fortes nos dois ouvidos. Para adormecer, para conseguir dormir, uso um mascarador auditivo, por assim dizer, uma gravação contínua com um chiado que me ajuda a desviar a atenção do zumbido e poder adormecer. Uso música ambiente o tempo inteiro para isso. Então há ruídos, assim como há esse zumbido que não deseja ninguém. Algumas pessoas têm isso mais leve, outras têm grau mais grave. Eu creio que pertence a um grupo pelo menos intermediário, se não dos graves. Há dores terríveis. Isso, por exemplo, pode ser efeito colateral do trabalho mediúnico. Chico Xavier, gênio mediúnico, jamais me comparando com a pessoa dele, mas trazendo o exemplo, padecia desse zumbido que ele chamava de barulho nos ouvidos desde o ano de 1958, pelo menos, quando ele procurou o seu médico, autorizando a remoção dos seus globos oculares, se fossem a causa daquele barulho nos ouvidos, porque ele precisava trabalhar. E ele continuou vivendo com esse barulho nos ouvidos de 1958, quando ele foi procurar esse médico em Belo Horizonte, até 2002, quando desencarnou. Há ruídos assim que não são ruídos, é um ruído interno, não é um ruído no ambiente, mas ouvido permanentemente e a gente se distrai. O objetivo é tirar o foco. É o principal tratamento para o tinnitus, desviar o foco de ouvir o tinnitus, prestarmos atenção a outras coisas. Temos ruídos em nossas mentes resultantes de traumas emocionais, do passado e do presente. Eu já disse publicamente e vou aqui reiterar: sofri todos os abusos que uma criança pode sofrer
e de pessoas variadas. Sofri traumas grandes na adolescência e na vida adulta. Posso falar como um sobrevivente. É possível. É possível sejamos médios ostensivos ou tenhamos uma vocação para um trabalho profissional específico que nos inspire o coração. Podemos transformar no amor à família, numa causa, num ideal. É possível sempre transformar dor em amor. É a saída única. Chame você o amor de fraternidade, de solidariedade, de conscientização política. O importante é o serviço solidário, a utilidade ao bem comum. Concentre-se nisso e você vai se salvar. Foque para cima. Quando estamos em situações sem saída, pede as minhas pazes para reiterar, falando comigo a todo tempo, junto comigo, em nome desse grupo de professores e professoras do plano sublime de consciência, ou plano do bem, como ela prefere dizer. Se a situação está sem saída, existe uma saída óbvia, muito prática e honrosa sempre. Para cima. Não imaginemos que por ficarmos fixados em nossa dor, nós resolveremos essa dor. Não será fixados nela que nós revidaremos. O impulso de revide, o ódio, a revolta aumentam o sofrimento. Estamos estendendo o poder de nos fazerem mal, autorizando que aquela dor seja perpetuada. Sim, que o amor pode ser enérgico em alguns momentos, na defesa de nós mesmos e de outras pessoas, sem dúvida há momentos de sermos enérgicos. Sim, muitas vezes precisamos romper com pessoas e nos afastar de relações abusivas, indubitavelmente, mas isso nada tem a ver com continuarmos confiando no ser humano, no bem em Deus, na capacidade de sobrepujarmos situações aparentemente irresolúveis, no nosso poder de ser felizes, ainda que mudemos continuamente o conceito de felicidade, como um alicerce de paz que nos permite que construamos um edifício de realizações no bem. Construamos esse alicerce de paz. Não pensemos em perdão como concordar com o que fizeram conosco. Não pensemos em indulgência como cumplicidade com os agressores. Pensemos em indulgência como libertação. Pensemos em indulgência como um processo de transformação para melhor, de evolução e, reiterando, de paz e felicidade. O Espírito Eugênias Paz costuma chamar de paz e felicidade como a bem-aventurança na linguagem dos evangelhos de Nosso Senhor Jesus, ou de follow your bliss, ou siga a sua felicidade, é porque a palavra em inglês bliss é próxima à felicidade, mas melhor seria chamar paz, felicidade, bem-aventurança. Como disse o mitólogo norte-americano Joseph Campbell, siga a sua bênção, felicidade, a sua graça, e a abundância virá. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, disse o nosso Mestre Senhor Jesus, e o demais se vos acrescentará. Busquemos a melhor parte, como ele disse para as irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E essa parte nunca boa, a melhor parte nos será tirada. Escolhamos o bem, escolhamos o amor, escolhamos a solidariedade, a fraternidade, a espiritualidade. E o céu, que nos vê sempre, nos atenderá. Porque o céu espera que utilizemos o nosso discernimento e o nosso livre-arbítrio por optar pelo melhor. E o melhor necessariamente virá para os nossos caminhos, muitas vezes de modo inconcebivelmente superior ao que nossa mais ousada imaginação teria condições de conceber. Façamos esse esforço permanente, vigiai e orai, para não cair em tentação, disse nosso Senhor Jesus. Fiquemos atentos, fiquemos alertas, porque somos tentados na hipnose cultural da autocomiseração, autopiedade. Ó, coitadinho de mim, por isso tenho esses problemas. Ah, coitadinha de mim, por isso não consigo reagir. Não caiamos nessa hipnose, porque nós somos os principais prejudicados. Se nos fizeram mal, cessemos o poder do mal que fizeram a nós e transformemos isso em bem para outras pessoas, que necessariamente voltará em nossa direção por força da lei do karma, lei de causa e efeito, lei da justiça e da compensação de Deus, que nos vê sempre, que é infinita bondade, e reiteramos,
e infinita inteligência e nos permite passar por sempre aquilo que é o melhor para nós, se escolhermos enxergar, focar, ou seja, continuar enxergando continuamente e trabalhar, nos disciplinar por viver esse melhor todos os dias de nossas vidas. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês, com Eugênia Spaz e outros amigos e amigas do bem, despojados, deslindadas e corpos de matéria densa, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.